temos agora uma onda, né? Temos uma onda de KPIs, que é a inserção das mulheres nesse mercado. E assim, eu sempre passo para alguns companheiros do sindicato aquele termo colaborador. O termo colaborador não se encaixa com sindicalista. Então é um termo usado para amenizar a exploração da força de mão de obra do trabalhador. Barcarena hoje ele tem o seu inventário de gases de efeito estufa. É um documento, inclusive é público, a gente consegue enxergar o quanto de gases de efeito estufa o município, né, produz. O movimento sindical precisa resgatar isso, esse papel de ser a referência. De ser a referência para a categoria e fazer a referência para fora. Isso aqui não é só com dinheiro que a gente fala. Dinheiro é importante para fazer mobilização sindical, mas mais do que isso é enxergar nos desafios que a gente tem a oportunidade de fazer o debate para a categoria e para fora. As influências do neoliberalismo na educação do trabalhador e no meio ambiente. Por que neoliberalismo? Porque a política neoliberal que começou lá atrás com Itamar Franco, com o Fernando Henrique Cardoso, e veio o governo Temer, já passou, né? São políticas que impactaram muito a categoria, né? Então, o neoliberalismo é um termo empregado em economia política e econômica de desenvolvimento para descrever o ressurgimento de ideias derivadas do capitalismo, políticas voltadas para o capital, política do entreguismo, política de privatização, apresentadas pelo neoliberalismo clássico a partir de 1970 e 1980. O desenvolvimento do capitalismo, segundo Karl Marx, século XIX, corresponde ao modo de produção cujo princípio organizador é a relação entre trabalho assalariado e capital, ou seja, a apropriação do valor produzido pelo trabalhador além do necessário para a sua subsistência, ou mais-valia. A concorrência entre mercado e o uso de dinheiro com mediação de troca e monopólio das grandes empresas. O mais-valia é aquilo que a gente sempre cobra e a gente sempre prega, né, com as discussões com o capital. A força de mão de obra, ela tem que ser valorizada. Não pode haver uma disparidade muito grande com esse enriquecimento ilícito e não reconhecer aquilo que está fazendo com que o capital ele tenha o retorno financeiro, que é a força de mão de obra. Tá? Os impactos da política neoliberal para a acumulação do capital. Estratégias como o EPT, Ensino Profissional Tecnológico, né? Uma das estratégias da política, né, neoliberal, retirando do currículo disciplinas que são essenciais para a formação do indivíduo de autoconhecimento intelectual. Gilvando depois pode falar muito bem disso. Na verdade, a gente fala retirada, mas eles comprimiram, né? Comprimiram essas disciplinas, sociologia, filosofia, para quê? Para retirar aquele indivíduo questionador, aquele indivíduo que pensa, né? Aquele indivíduo que vai discutir e pautar algum direito e, contrapartida disso, eles aumentaram a carga na questão técnica, né? Formar o indivíduo para certas funções, né? Porém, eles não alinharam isso com as escolas públicas, né? Porque as escolas públicas não têm suporte para dar uma capacitação técnica para os alunos, né? Mas qual é a intenção disso? Para formar indivíduos para trabalhar nas grandes indústrias do capital. Paralelo a isso, nós tivemos a reforma da Previdência, tirando direito dos trabalhadores se aposentar mais cedo, que é uma briga que a gente está tendo com o processo da insalubridade na Hidrolnorte, que o trabalhador vai ter que trabalhar mais 10, 20 anos para se aposentar, se tirar esse reconhecimento da insalubridade. O trabalhador que está próximo a se aposentar, que falta 5, vai ter que trabalhar mais 10, 15 anos para poder contribuir, porque não vai estar trabalhando numa área insalubre e não vai estar sendo reconhecido a insalubridade do trabalhador. Terceirização do mercado de trabalho era importante a gente debater depois isso com os companheiros da representante do sindicato da terceirizadas. Por quê? Porque a terceirização foi a precarização do mercado de trabalho, né? Tanto é que nós tivemos alguns eventos, né, com relação a acidentes fatais, né, em que nós observamos uma precariedade com relação à segurança dos trabalhadores. Então, a terceirização ela veio para precarizar as relações, né, capital e trabalho, indígenas, né, a retirada do direito à educação presencial, né. Isso aí foi bastante questionado. Por quê? Porque é o direito
constitucional, né? Direito que está na Constituição, que está sendo retirado de uma categoria, né? E também retirada de direito dos professores, que o professor é o pilar disso tudo, né? O professor que forma o indivíduo para que ele tenha um futuro digno e possa contribuir na sociedade, né? Processo de acumulação de capital de Karl Marx. O processo de acumulação de capital é a obtenção de recursos e ativos para aumentar cada vez mais a riqueza. Ocorre através dos meios de produção e da exploração da força de mão de obra dos trabalhadores. É o que a gente sempre vem falando. Pois ele não se reconhece nas relações humanas de trabalho, ou seja, ele não usufrui daquilo que ele produz. Foi interessante, que foi uma conversa que nós tivemos com o Everson, que realmente é isso, o trabalhador, ele não se reconhece quanto capital. Se você tem um pedreiro, ele termina de construir uma escola, meses depois ele vai tentar matricular a filha dele, pode não ter vaga, mas foi ele que construiu aquela escola, né? Ele que construiu, não está usufruindo daquilo que ele produziu. E também um trabalhador da Hidroalunorte. Qual é o trabalhador da Hidroalunorte que tem algum produto que ela fabrica, né? O Giovando comentou também sobre a questão da placa solar. As empresas de extrusão, elas fabricam peças para fabricação de placas solares. Tem alguma linha de incentivo, de crédito, de alguma coisa para esses trabalhadores terem placa solar nas suas casas? Não tem, né? O trabalhador, ele vende sua força de mão de obra. Ele não é um colaborador. Ele vende a sua força de mão de obra em troca do recurso. Então, e ele não usufrui daquilo, porque ele não tem participação no produto final, no que ele produziu. Então, ele não é pertencente ao capital. Aqui está uma demonstração do que ele produz, né? E aqui a gente vai pegar um pouco do histórico do polo industrial do município de Barcarena. Barcarena está inserida no projeto de desenvolvimento da Amazônia, inicialmente no polo do alumínio, nas décadas de 1990. Vieram investimentos portuários e industriais pautados na exploração do Caudinho, de Pixuna do Pará, de São Domingos do Capim, além de Bauxita, Lavrada e Oriximiná. Aproveitamento de infraestruturas e vantagens geográficas e físicas. Então, várias transformações nós tivemos aqui no espaço do município de Barcarena. É claro que para ser instalado um polo industrial, precisa de uma regulamentação no território. São terras que já são predestinadas para ser criado um polo industrial. Os impactos da instalação do polo industrial em Barcarena, né? Nós tivemos vários problemas desde o início ali no Conde, né? Tivemos a retirada de 2.582 famílias, né, forçadas a sair de suas moradias. Essa é uma ação do capital. O capital, quando ele se expande, ele tende nós temos essa luta histórica aqui no município de Barcarena. Foram forçadas a sair de suas moradias, deslocamento compulsório permanente do território do Conde. Iniciou-se ali no Conde. O Conde foi o território em que a população ela teve que ser negociada a sua retirada, né? Praticamente expulsos de suas terras. Cada vez mais a empresa se interessa em se instalar, fazer cadastramento, remanejamento. 3 comunidades de diferentes períodos foram totalmente expulsas: Tauá, Montanha e Dom Manuel. Da Montanha, na beira do rio Pará, próxima à boca do rio Dendê, onde se instalou o terminal portuário, Ponte da Montanha, foi desapropriado em 1993. As famílias residentes foram forçadas a se deslocar, né? Também sobre a Imedes, né? Que é uma empresa onde tem trabalhadores, onde a gente tem base. Então, é o que o capital faz. É o que o capital faz. Nós tivemos esse histórico. Aqui tem uma demonstração aqui, é do DRS2, mas depois a gente vai deixar aberto esse debate. O fato é que o capitalismo, ele não tem o progresso dele sem que seja desmatado alguma área. Sem que seja desmatado. E a gente vem nesse debate, na construção de uma sociedade sustentável. Por quê? Se tu desmatar a área daqui a 100 anos, não tem mais
espaço para a gente viver aqui em Barcarena daqui a 100 anos. Ó, tem uma foto da indústria Hidrolnorte. Mudança da matriz energética. A mudança da matriz energética da Hidrolnorte consiste em substituir o óleo combustível pelo gás natural. O projeto teve investimento de 1,3 bilhões e utiliza as mais modernas tecnologias de conversão. A empresa estima uma redução de 700 mil toneladas de carbono por ano. Vai ter um retorno, um investimento trará um retorno muito grande ambiental na produção e visa uma baixa pegada de carbono com a redução de gases na atmosfera, tá? Então, o que acontece, pessoal? Essa mudança da matriz energética, ela vai trazer um retorno imenso para o meio ambiente, para o trabalhador, né? Porém, o trabalhador ele tem que estar inserido. Eu acredito que uma transição justa é uma transição que contemple todos os atores responsáveis por isso. E hoje a transição ela não está justa porque os trabalhadores eles não estão sendo reconhecidos, que é o mínimo que é de direito, que é a periculosidade desses trabalhadores. Os trabalhadores estão trabalhando em áreas de alto risco, né, de conversão de gás e não estão sendo reconhecidos na Hidrolnorte, tá? Mudança de matriz energética não seria possível sem a força de mão de obra. As máquinas, os equipamentos, por si só, eles não fazem a mudança de conversão de matriz energética, né, uma transição justa para o selo verde. Não fazem. Se não tiver a força de mão de obra, que é isso que a gente tem que começar a pautar nos nossos debates, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem uma amostra do terminal de gás instalado, né? Que desde o primeiro momento eles tentaram passar, né, e convencer os sindicatos que o gás ele é mais leve que o ar, então a tendência dele é subir e não tem risco algum para os trabalhadores, né? Pasmem, por quê? Porque nós trabalhamos em uma indústria que é praticamente pontos fechados, pontos de risco, então o risco de explosão é muito grande. Ó, aqui tem uma foto do terminal de gás, mas a entrada do gás na Hidrolnorte é parecida com essa, tá? O processo. Se eu não estou enganado, são uns 5 ou 6 trabalhadores que fazem esse processo, tá? Então nós temos uma realidade da COP30 que fez vários investimentos, investimento do governo federal, investimento 4,7 bilhões do governo federal, do BNDES, né? De países participantes também do evento, porque a Noruega também contribuiu com investimentos para a COP30, né? E em Belém foram realizadas obras de infraestrutura, várias obras por todo canto está sendo realizada. Porém, fomenta a preservação ambiental e sustentabilidade a gente não vê a participação de alguns atores que fazem algum tipo de trabalho com relação à questão ambiental. Eu vou voltar um pouco aqui para o município de Barcarena. Depois o companheiro pode comentar alguma coisa sobre isso. Tem pessoas que fazem essa... Eu recentemente tive uma apresentação de umas trabalhadoras lá de perto do Arapari. Elas desenvolvem um trabalho sustentável de fabricação de cesta com a folha da bananeira, né? É um negócio muito interessante. Também tem fabricação de cacau. Então, tem várias pessoas que trabalham dessa forma e não são contempladas. Ou outras pessoas também que trabalham, que têm projetos, ONGs, e a gente não vê. A gente vê outros atores envolvidos nessa questão ambiental. Mas também temos pequenos atores do município, tanto do município de Barcarena quanto de Belém, que a gente não vê a divulgação de investimentos para essa questão da COP30. Aí a gente vê governo do estado com entidades empresariais discutindo a COP30.
mas não chamou os sindicatos, não chamou os trabalhadores, não chamou representantes da categoria, né, para conversar sobre a questão. O desenvolvimento sustentável busca atender as necessidades atuais sem comprometer o futuro das próximas gerações. Envolve equilibrar o crescimento econômico, inclusão social e a proteção ambiental. O desenvolvimento sustentável para a indústria significa produzir, né? Significa produzir com responsabilidade sem agredir o meio ambiente, ou seja, usando a logística reversa. Conjunto de ações que visa recolher e dar destino adequado a produtos materiais descartáveis na produção. É o que eu comentei agora há pouco. Não tem como se fazer um desenvolvimento sustentável no capital sem desmatar uma área. Tanto é que hoje tem áreas que estão sendo, né, tem uma certa briga judicial para que aumente o processo da produção, né, processo de rejeito, bacia de rejeito da Hidrolornorte. E nós, sempre quando a gente vai pautar esse debate, o caminho, a gente sempre aponta esse, é a logística reversa. Tem que ser dada alguma destinação para o produto final, né? Agora começaram a fazer algumas pesquisas, sempre usando, né, a universidade, dando apoio para a universidade, é claro. Aquele papel que eu comentei logo no início, o objetivo de enfraquecer as instituições de ensino, as universidades, para isso, né? Agora as universidades estão sendo apoiadas pelas indústrias para realizar aqueles projetos justamente para dar uma destinação no produto final delas, né? Então tem alguns projetos sendo desenvolvidos, mas essa questão a gente nem sabe como está. Eu acredito que está sendo vendido para fora, e era uma coisa que era para beneficiar a população de Barcarena. O que for produzido, tijolo, cimento, seixo, é um produto que é para ser utilizado aqui. Então, tem que ser feita essa logística reversa de forma justa. Tem que dar uma destinação. Não tem que, daqui a 100 anos, se houver mais algum desmatamento para aumentar a produção, a gente sabe que não, 100, 200 anos, se a gente for falar, ela não vai continuar se não desmatar. O único caminho é fazer isso, é fazer a logística reversa para dar uma destinação para esse produto final, ou que volte para onde veio, que é para Paragominas, para Trombetas, né? Assim a gente faz um desenvolvimento sustentável. Governo e empresas. O governo explora o trabalhador através de imposto diante de tudo que ele compra. É um dos pensamentos de Karl Marx, assim, que a gente compactua muito. Hoje você recebe, você paga imposto. Você compra, você paga imposto, né? Você vende, você paga imposto. E as empresas, através do excedente de mão de obra que vem com a força de trabalho do trabalhador. E assim, quais os caminhos que nós pensamos para discutir essa questão? União e fortalecimento da categoria através da luta de classe, pautando questões que assegurem direitos para a categoria nos acordos e convenções coletivas, no caso de mudanças climáticas. Depois o Everson ele vai comentar um pouco sobre isso. Nós temos que ter garantia nas nossas convenções coletivas no caso de mudanças climáticas que resguardem a categoria. Nós chegamos a comentar sobre a tragédia que teve no Rio Grande do Sul, né, com o Everson, e ele explicou muito essa questão de que os trabalhadores eles perderam tudo, perderam suas casas, tiveram que sair e com 30 dias depois o capital estava forçando eles para voltar ao trabalho, senão eles não tinham como receber mais. Então não tinha nenhuma garantia num acordo que respaldasse por 2, 3, 4 meses no caso de mudança climática, de algum desastre climático, para que eles pudessem receber uma remuneração integrada, né, sem que até eles se estabilizarem, no mínimo conseguir, né, retomar a sua vida, retomar o seu psicológico, né, porque fica muito abalado com relação a essas questões, né, e reivindicar espaços que garantam a importância e reconhecimento da força de mão de obra dos trabalhadores como fator importante para a construção de mudanças climáticas
para uma transição justa. Esse é o nosso objetivo, é uma construção que nós estamos fazendo, Gilvandro, Everson e os demais sindicalistas. Nós temos que ter o pensamento alinhado com relação a essa questão. A questão do sindicalismo, uma rotina dela é resolver problemas da categoria, porém nós não podemos nos limitar a isso. Nós temos que começar a pautar esse debate da inclusão do trabalhador, da força de mão de obra do trabalhador na COP30, nos retornos que estão vindo com a mudança da matriz energética, também na questão do crédito de carbono, que isso não está sendo pautado. Então, o início desse seminário, da gente começar essas discussões, é justamente para isso, companheiros. Depois a gente vai comunicando os sindicalistas da Noruega, né? Tá convidando eles para cá. Inclusive, o próximo encontro anual dos sindicalistas, a gente deu uma sugestão que fosse aqui em Barcarena, que eles ficassem aqui hospedados, para que a gente possa, de fato, ver a realidade aqui do município, ver as ações, né, na indústria, ver como é que é a força de trabalho. E como eu falei agora há pouco para vocês, nós procuramos passar para todos eles, na nossa última viagem para a Noruega, a realidade do trabalhador. E é justamente nessa realidade que a gente está tentando passar. Porque o trabalhador ele tem que ser reconhecido com pagamento da insalubridade. Por quê? Vocês sabem que na NR 16 ela vem falando que teve algumas mudanças, algumas alterações, né? Inclusive a intenção de incluir o calor natural. Já tem o calor artificial, incluir o calor natural, porém a nossa discussão, justamente para os trabalhadores que trabalham na indústria químicas, é justamente o calor exercido no corpo humano para quem trabalha com aquela roupa plástica, nesse calor intenso. A gente trabalha com uma farda que é uma farda grossa, e mais aquela roupa plástica 24 horas. O calor exercido no corpo humano é muito forte. Tem trabalhadores que não aguentam, numa atividade de alto risco, eles não aguentam trabalhar 2, 3 horas sem dar uma pausa para dar uma respirada, e às vezes passam mal, alguma coisa assim, entendeu? Então, o trabalhador sofrendo esse impacto do calor proveniente externo, proveniente do meio ambiente, mas sofrendo impacto desse calor no seu corpo, e ainda mais não sendo reconhecido com o pagamento da insalubridade, isso é muito grave. Isso é um debate que a gente vem construindo, e a gente espera estar sempre conversando e se alinhando com relação a esse debate, que nós vamos ter próximo outros fóruns. Inclusive nós fomos convidados aí para participar de uma visita lá na Noruega, a gente está aguardando só a confirmação. Justamente vamos levar esse questionamento da categoria. Sabe que tá? Nós vivemos o mundo ele é dividido por eras, né? Períodos. Então, houve um momento de que o mundo sai da idade medieval, né? Ele passa, né, para uma que a gente chama de idade moderna, e ele acontece 2 revoluções, que é uma Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Né? Começa a industrialização do mundo. Então, ela vem a todo vapor. Porque naquela época se pensava o seguinte, que a natureza ela podia ser destruída, que ela se renovava por si só. Essa era a ideia, né? Então, imagina, né, um momento de intensa produção, né, uso de carvão, né, muito elevado, e isso vem provocando problema. Começaram, no século XX, começou a se pensar, está acontecendo algum problema aí, vamos dar uma conversada, vamos parar, vamos discutir aqui o que a gente faz para diminuir esses problemas que estão sendo provocados pelas emissões gasosas das indústrias. Então aconteceram vários debates, né? Aí, o Clube de Roma foi em 1968, né, que são sempre os notáveis, né, alguns médicos e cientistas se reuniram e começaram a discutir essa questão ambiental, né, justamente provocado para tentar diminuir as emissões. Depois veio o protocolo de Kyoto, né, que foi já mais recente, também no mesmo debate, mas nunca, sempre os notáveis, médicos, empresários,
pessoas ligadas aos poderes, e nunca a presença dos trabalhadores. Os trabalhadores estavam sempre reivindicando nas ruas, mas nunca sentavam para participar do debate. Entendeu? Então, até chegar o que chama de COP, né? São as partes que se reúnem, né? Mediado pela ONU, e justamente também a grande problemática justamente é a questão, né, das emissões gasosas. O efeito estufa, todo mundo. Você já conhece muito bem esses conceitos. Então, esse debate aí está colocado. E nós vamos para a 30ª, gente. 30ª Conferência das Partes, que a gente se denominou COP. Né? Por isso que é COP 30. E ela é bem simbólico, por exemplo, ela acontecer no estado do Pará. Por quê? Porque é a Amazônia, né? A Amazônia é o pulmão do mundo, né? Aqui na Europa, né? As pessoas veem a Amazônia como o pulmão do mundo, e a discussão é preservar, mas na verdade quem está acabando com a Amazônia são os próprios europeus, né? São os próprios, o brasileiro quase que acaba com os índios agora, né? E tem a resistência vem da base, né? Dos movimentos sociais, né? Dos movimentos sindicais, dos movimentos indígenas, né? Mas só isso não basta. Não basta, né? Porque a discussão, o cerne da discussão, ela é totalmente econômica. Ela não é ambiental. Né? Então, por que a gente fala que a questão é econômica? Porque olha aí, ó. Pedi para o companheiro colocar essa imagem, porque está aqui, ó. Né? O governo e empresários. Se fosse convidar o presidente do sindicato do Cimineral, é um empresário, inclusive é um dos capas da Hidro, que é o Baranove. Entendeu? Mas cadê os representantes dos trabalhadores? Cadê a CUT? Né? Cadê os sindicatos? Cadê o DIEESE? Porque o DIEESE, todo mundo... E eu vejo o Everton de vez em quando na televisão, como é que deu a inflação? Todo mundo procura o Everton, o DIEESE no caso, né? Para saber de como é que vai ser, como é que está o custo de vida. Mas imagina a contribuição que o DIEESE tem para construir essa COP aqui no estado do Pará. Mas não foi chamado, entendeu? Está aqui, ó. Então o quê? Há uma exclusão de uns atores. Esses atores são importantes também no debate. É essa discussão que a gente tem feito muito aqui. Os sindicatos, os movimentos sociais estão excluídos do debate da COP. Então isso é muito prejudicial, é muito ruim, porque se não se ouve a principal opinião, que é o que está na base, entendeu? Aqui a discussão é econômica, gente, não é social, entendeu? Não é ambiental. E quando a gente percebe isso, a exclusão ela não é à toa, ela não é por acaso, ela é pensada, exclui um lado, e vamos pensar aqui só a gente, porque a gente sabe como ganhar dinheiro, a gente não precisa dividir com esses trabalhadores, entendeu? Então, qual é a minha opinião? A COP vai ser só um momento de muita festa, de muitos eventos, vai ter até, vamos colocar uma balsa no meio do Rio Pará lá, né, com não sabe quanto vai custar isso, né? Quanto vai custar isso? E depois acabou, vão ficar mais obras que vai fortalecer o governo que está, claro, né? São obras que vão ficar e talvez ele eleja o seu sucessor. Ponto. Gente, é isso que está. É isso. Então, o grande debate, que é a sustentabilidade, que é melhorar o nosso meio ambiente, né, as relações dentro, para que a gente possa viver com mais saúde, isso não está em pauta. Né? Ele está no limbo, mas a discussão é totalmente econômica. Aí, gente, por exemplo, essa discussão aqui é no mínimo para dizer o seguinte: quantos vocês têm para contribuir com a gente? Quantos milhões? Quantos milhões você tem para contribuir com a gente?
E me assusta uma informação que nós recebemos, eu recebi, a sociedade recebeu há alguns dias atrás, que a Hidro, que é a empresa que a gente representa, doou, tá, 13 milhões de reais para uma escola de samba no Rio de Janeiro. O cara fala que é 24. Né? Vamos ficar com a informação do Rogério Barra, que ele né? São 13 milhões. Gente, pelo amor de Deus, são 13 milhões de reais que poderiam ser investidos em muita coisa aqui em Barcarena, por exemplo. Poderia ser investido em vários projetos sociais que beneficiem a questão ambiental, que construa melhor, combata aí as emissões gasosas. O Lobato acabou de falar que tem um projeto lá na Arapari, né, de um grupo de artesãos que lutam bravamente ali para tentar construir um recurso com que eles produzem. A gente propôs, nós fizemos aqui uma época dessa, uma feira. Foi, Lobato? Articulamos uma articulação totalmente do sindicato. Convidamos os órgãos municipais, convidamos órgãos estaduais. Não vieram. Não vieram nem para ter uma fotinha, perguntar, será que foi bom, será que não foi bom? Não, porque esse é o papel também. O sindicato ele quer ser um ator de construção também, para melhorar a vida das pessoas da sociedade. Então, mas no momento que a gente é excluído, no momento que os trabalhadores são excluídos do debate na construção da COP, isso é muito sério, gente. Entendeu? Eu sou professor. Vocês sabem que eu sou professor de ensino médio. No terceiro ano, a gente discute muito a questão ambiental, porque, principalmente agora, né, mas eu sempre debato com o terceiro ano a questão ambiental, porque eu acho que é muito importante a gente fazer esse debate. Então, no primeiro bimestre, eu foco muito na questão ambiental. Aí eu jogo uma pergunta muito sorrateira. E aí, gente, o que é que você está achando da COP? Aí o cara lá atrás, professor, vai ter o show do Alok. Aí o outro, professor, vai ter muito show em Belém. Acho que eu vou para o show da Anitta, eu vou. Ou seja, o debate, que é justamente aquele que é o cerne da COP, que é a sustentabilidade, que é como construir políticas públicas para diminuir, né, a agressão das emissões gasosas na sociedade, né, ele não está acontecendo. A não ser assim, aqui entre nós na conversa. Mas o governo do Estado, as empresas não estão preocupadas com esse debate. Por quê? Porque abre consciência. Entendeu? O Lobato acabou de falar, né, que quanto mais embrutecido, Marx fala, né, que quanto mais embrutecido o trabalhador estiver, embrutecido que ele fala, é falta de conhecimento da sua realidade, né? Então, o capitalismo, ele embrutece o trabalhador, né? E o cara vai trabalhar, fica lá 8 horas, vende, produz milhões por mês e ganha um salário, né, que está muito aquém do que ele produz. Então, e quanto mais embrutecido, quanto mais a cabeça do trabalhador estiver fechada para os problemas ambientais, para as questões sociais, está ótimo para o capital, para os donos das empresas. Porque o trabalhador vai só trabalhar e não vai questionar a realidade que ele vive. Esse é o que eles querem. É por isso que não está havendo debate sobre sustentabilidade. Senão a sociedade vai abrir a cabeça, mas bem ali está contaminando. Mas e o lixão do Aurá, que não dão um fim para isso? Entendeu? Né? Então esse debate não interessa para eles. O que interessa é eles fazerem uma grande festa, e aí está incluso a própria ONU, está incluso o governo federal, está incluso o governo estadual, municipal e as empresas são as que sustentam toda essa pirotecnia que a gente pode falar, né? Então,
a gente precisa, o que a gente precisa fazer é justamente fazer isso, é continuar debatendo aqui na nossa base, construindo caminhos para que a gente possa sair consciente e daqui, nos nossos ambientes de trabalho, nos ambientes familiares, nos ambientes escolares, a gente possa contrapor esse debate econômico que está sendo feito pelos que estão construindo essa COP. Então, acho que o grande papel nosso, depois que a gente sair daqui, é justamente isso, mudar o pensamento. Se tem alguém pensando aqui só nos shows da COP, também pensar, procurar meios, né, e ampliar esse debate junto com a sua família, junto com os seus amigos, dentro da SEMAD, né? Esse menino já vai levar para a SEMAD esse debate. Então, é importante que a gente construa isso, porque a gente tem que se contrapor, porque não vai haver debate sobre sustentabilidade, né, sobre a melhora do clima. Nessa reunião, ninguém pensou nisso, gente. Ninguém aqui, mas olha, lá em Barcarena contaminou. Nós temos aqui em Barcarena, catalogado, nós fizemos junto com o Fórum Carajás e a universidade, 22 contaminações ambientais. 22. Como a Hidro é a grande empresa daqui do momento, ela está no foco. Mas são 22 contaminações catalogadas, tá, gente? Catalogadas, que a gente conhece, a gente ficou sabendo que foi lá e foi registrado, que o IBAMA veio, tá? E alguma foi denunciado pelo sindicato. Mas olha só, né? Então, imaginem o debate que a gente pode estar contribuindo junto com o DIER, junto com os outros movimentos sindicais e sociais. Mas a gente não é solidário, não é solicitado, eles não querem também ouvir a gente, né? Eles querem que a gente seja a massa de manobra, né? E, claro, que a gente fique pensando sempre nessa pirotecnia que eles apresentam, para que a gente não abra a cabeça, não abra a consciência por rios de dinheiros públicos, gente. Porque o governo federal está investindo, o governo estadual está investindo, e próprio dinheiro das empresas que está sendo investido nos trabalhadores e trabalhadoras delas. Entendeu? Para a gente receber aí foi um ticket de R$1.000, foi um Deus nos acuda, fizemos uma onda, entendeu? Aí agora a gente recebe a informação de que 13 milhões foram para a Grande Rio lá, e nem ganhou. Entendeu? Então, assim, gente, eu acho que é importante esse debate, é importante que a gente não pare por aqui, é importante que na próxima a gente possa articular com mais pessoas, né? Que a gente possa estar construindo esse debate sempre, porque o cerne de todo esse debate, desde meados da Revolução Industrial, é justamente o que fazer para coadunar crescimento econômico e preservação ambiental. Existe uma resposta, mas eles não querem. Por quê? Porque não querem diminuir o seu lucro, eles não querem compartilhar as ideias, porque não querem ouvir os atores. Os indígenas tiveram que fazer muita onda para ser ouvido aí, entendeu? Né? A gente tem que estar gritando toda hora para ser ouvido. A gente não faz parte do métier deles, porque eles não querem, porque a gente pensa diferente também. Mas só que o objetivo nosso é que a gente realmente tenha uma sociedade justa, né? E bem socialmente e ambientalmente. Porque a gente precisa viver numa sociedade bem. A gente não precisa viver numa sociedade poluída, porque isso faz mal para a saúde de todos nós. Então, é importante que a gente continue esse debate, tá? A gente precisa continuar discutindo, tá? Para que a gente possa diminuir esse passivo ambiental, que ele é muito grande, tá? E ele só faz mal para os trabalhadores, para as pessoas que estão na base.
né, que estão ali no dia a dia, na luta, dentro das empresas, né, nas ruas, nas lojas. A classe trabalhadora, ela também produz e muito, então ela precisa ter ouvida, gente. É importante que a gente seja ouvida, a gente precisa opinar sobre o que está sendo construído nessa COP aqui no estado do Pará, tá, gente? Essa é a minha contribuição, muito obrigado. Os acidentes ambientais que você citou agora há pouco aqui, de 2001 a 2018. Aqui, ó. Tá? Os acidentes ambientais. São só os catalogados, né? E olha aqui no final. Asfalto Conhece essa? E até hoje ainda tem esses danos, né? Gil, inclusive nessa doação que você comentou aí, né? Eu ouvi também uma fala lá que foi um influenciador lá no Rio de Janeiro, entendeu? No carnaval, só para fazer uma cobertura e tudo bancado pela empresa. Isso é um absurdo, gente, porque é um recurso que podia ser investido nas comunidades. Outra coisa que eu posso pontuar também, por exemplo, nós temos desde 2020, que teve o TAC, né, que foi o termo de ajustamento de conduta em relação a essa contaminação 2019. Põe lá, Cunha, por favor. 2019, 17. Tá? Aqui, ó. Aqui, tá? Essa que provocou o embargo da Hidro, tá? Então, quem foi os atores principais para que o acordo chegasse a um acordo e impedisse a demissão dos trabalhadores e trabalhadoras da empresa? Fomos nós, foi o sindicato. Até hoje eu respondo processo na Justiça Federal por conta disso. Ainda levei a pecha de que eu tinha recebido 200 mil da Hidro para defender ela, né? Ou seja, né, nem apareceu, né, lá em casa. Então, olha só, então, para desconstruir a liderança é muito rápido, para destruir uma liderança é muito rápido, mas para chamar ela para o debate, para chamar ela para ouvir, né, a opinião que os representantes dos trabalhadores e trabalhadoras têm, nós não somos chamados, entendeu? Então, é importante que a gente se organize e muito, gente, tá? Porque se nós não tomarmos também frente do debate, não passarmos do debate, o passivo ambiental, ele só vai amplificar, tá, gente? Sempre amplificando, porque está muito difícil só um lado fazendo as políticas, né? E eles não vão fazer políticas para perder dinheiro, eles vão cada vez mais fazer política para ganhar mais dinheiro e dane-se os povos originários, dane-se os trabalhadores, dane-se as comunidades tradicionais, dane-se as pessoas que estão ao redor dos grandes projetos, né? Então é importante que a gente faça esse debate sempre, para que a gente possa estar, uma hora ou outra, a gente ser ouvido. Nós temos aqui o Luogawa, que é o deputado estadual, ele é um coordenador. Eu não sei qual é o cargo que tem lá da Copa, mas ele está bem aqui, nunca veio aqui ouvir a gente. O único pessoal que veio pedir a opinião do sindicato foi a delegação de lá da Europa. Eles passaram pelo governo do estado, vieram ouvir a gente aqui para saber e foram para conversar com o governo federal. Ou seja, vem muita grana de lá também para a COP30, né? Eles abriram um precedente fantástico para o sindicato. Sim. Isso, único. Mas a gente não. O Luca, o nosso vizinho aqui, nunca perguntou a gente, nunca procurou a gente para saber da nossa opinião. O governo do estado nunca procurou a gente, né? E nem vai procurar, porque na verdade não quer ouvir o que a gente vai falar. Eles não querem que a gente faça parte desse debate. Ou seja, é uma exclusão totalmente dos movimentos sociais e sindicais do debate da COP. Tá, gente? Muito obrigado. Agradecer ao sindicato, a paciência de vocês. Eu fiz um podcast aqui e eu propus ao sindicato para a gente bater esse papo, fazer essa conversa, porque é algo que tem particularmente me incomodado bastante enquanto cidadão, enquanto trabalhador e pesquisador.
mas me preocupado ao mesmo tempo muito, porque vocês estão ouvindo aí, né? Legado para lá, legado para cá, legado para lá, legado para cá, mas o que fica para a gente de fato? E qual é a minha expectativa aqui com vocês? Trazer uma visão do entendimento desse debate, mas do ponto de vista de como o trabalhador pode internalizar isso, como é que a gente faz isso aqui, né? E o DIEESE, vou apresentar um pouquinho mais para vocês aqui, que não funciona, às vezes é chinês isso daqui. O DIEESE, pessoal, é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, tá? Nós temos aí 70 anos de Brasil, 40 anos de Pará. Nós trabalhamos com assessoria, educação e pesquisa. A gente está nas mesas de negociação, a gente produz estudos. A gente tem parcerias, inclusive, de convênios com gestão pública também nessa mesma pegada de desenvolvimento. Então, o departamento ele já tem aí uma boa idade, uma boa produção, a gente se assemelha aí, muito parecido com o IBGE, com a Fundação Getúlio Vargas, só que esses caras têm dinheiro, nós não. A gente é bancado pelo movimento sindical. Então, essa instituição foi criada e até hoje é bancada por ela. E aí, nesses 70 anos de construção, de história ao lado do movimento sindical, uma das grandes preocupações nossa é preparar a defesa da classe trabalhadora para esses grandes temas. E a gente está vivendo um grande debate com uma grande perspectiva de mudanças econômicas fortes. Tem uma turma aqui que é um pouco mais antiga que eu, vocês vão lembrar da reestruturação produtiva, lá atrás, né? Foi um movimento forte, ele alterou as funções, ele alterou o mercado de trabalho, ele alterou os investimentos econômicos. Vocês vão lembrar também de outro movimento forte que a gente teve, que foi a chamada ISOs. Você lembra das ISOs? 9001, ISO não sei o quê, que eram certificações que traziam mais valor, mais capacidade de otimização para a produção e agregação de valor. Só que se vocês lembrarem também, o trabalhador não fez parte desse debate. A ISO veio, a certificação veio e certificou tudo, do maquinário, a iluminação, a embalagem, mas não certificou o trabalhador. O trabalhador é como se fosse uma peça obrigatória daquela engrenagem, sem o devido reconhecimento. A gente veio fazendo o debate, mas aí a gente acabou perdendo um pouco o passo disso. E aí o que aconteceu? Os ajustes vieram, nós perdemos emprego, não tivemos qualificação e agora a gente vive um novo momento, né? Uma grande mudança de perspectiva do capital, até porque o capital não é burro, ele se reorganiza a cada crise, independente do cenário. Se é um cenário de guerra, ele se reconstrói. Se é um cenário agora de debate ambiental, ele se reconstrói. O poder do capital é muito grande. Quando eu digo poder do capital, gente, é esse sistema que a gente vive, ninguém é utópico aqui, todo mundo sabe que a gente vive no meio capitalista, tá certo? E não à toa essa discussão está vindo agora, mas a gente precisa separar um pouco essa questão do debate climático e de como é que isso dialoga conosco, trabalhadores. Até porque é o seguinte, pessoal, a urgência climática, esse debate climático, ele já vem sendo feito há muito tempo. A academia já faz isso há muito tempo. A maior produtora de conhecimento desse país, da Amazônia, se chama Universidade Federal do Pará, e ela simplesmente foi alijada do processo do pensamento da COP. A COP está sendo organizada pela Fundação Getúlio Vargas, pela USP, pela FMG, por um monte de entidades, mas o FPA, por incrível que pareça, foi deixado de fora. A UFPA vai fazer um evento paralelo para fazer a sua discussão, para vocês terem um nível de como é que as coisas estão. Então, hoje, quando você olha o que está sendo vendido para a sociedade, aquilo que pode nos afetar, a gente se espanta muito. E não é só o debate, o investimento não é de milhões, é só bilhões. A gente só escuta bilhões, 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 bilhões. E ainda nessa temática do meio ambiente, poxa, se não escutaram a UFPA, se não escutaram, não vão escutar os trabalhadores, vão escutar quem então? Então, por mais uma vez, a Amazônia, a nossa região, vai passar por uma grande transformação, mudança ou extração de seus recursos e a gente não vai conseguir fazer parte desse debate. A gente já viu esse filme, a gente vive esse filme. Só que para nós trabalhadores, a gente tem que ter muito bem em mente, em claro, como é que a gente pode participar disso. E aí, bem tranquilo, pessoal. A gente tem acúmulo para fazer a discussão do debate ambiental, sendo bem honestos. Do porquê do calor, do porquê da virada das marés, do porquê dessas queimadas, a gente não tem acúmulo para isso. Nós entendemos, compreendemos, mas a gente não tem acúmulo para isso. Agora, uma coisa é o olhar ambiental, a outra coisa são as implicações que acontecem. Essas implicações a gente tem a obrigação de fazer parte desse contexto. Por que isso? Aí eu quero dividir com vocês aqui. A gente está vivendo um período de mudanças
fortes no mundo do trabalho. Tá? Isso aqui está muito claro para a gente. A gente tem mudanças tecnológicas, tá aí a IA, tá aí a tecnologia. A gente tem mudanças demográficas, né? Só que a gente está vivendo, essas duas aqui são as principais e mais recentes. Uma forte tendência de mudanças climáticas no mundo do trabalho impactando e também mudanças de matriz energética. Então isso aqui vai afetar o nosso emprego, a nossa vida, a nossa renda. E aí o que acontece? Até então, esse debate aqui, ele estava restrito à academia. Tá certo? Olha, o planeta está esquentando há muito tempo. As calotas estão derretendo há muito tempo. A Amazônia pega fogo há muito tempo. Por que agora estão batendo papo sobre isso? E os cientistas falando, a academia falando, é porque simplesmente o meio ambiente começou a afetar a sociedade, começou a ceifar vidas, mas afetou principalmente o quê? A economia. E aí, pessoal, tudo aquilo que afeta o capital, vocês podem ter certeza que o capital vai dar um jeito de ou se apropriar do debate ou fazer com que esse debate venha para si. Então, até então, a mudança climática está posta de muito tempo, mas como ela ganhou dimensões muito maiores, ela passou a fazer parte de um contexto maior. Bom, mas o que eu tenho a ver com isso, trabalhador? Tudo, porque quando eu mudo a matriz energética, ou quando eu penso mudanças no custo do trabalho, que vai ficar mais caro. Vocês acabaram de dar um exemplo aqui. O camarada que já trabalha naquele uniforme, que tem uma roupagem meio plástica e tal, já é calor. Só que o nosso calor aumentou ainda mais, e a tendência é de mais calor. Então aquele trabalhador, da lógica empresarial, ele vai custar mais para a empresa. Essas horas ficarão mais caras. Eu terei que gastar com mais EPI, eu vou ter que embutir esse custo em algum lugar. Porque a empresa não perde. A margem de lucro dela tem que se manter. Então, a própria recomendação da Organização Internacional do Trabalho é o seguinte: a gente tem que ficar atento com os dois espaços. Primeiro, cavar, provocar e sempre buscar o diálogo social. Isso é fundamental, foi o que o Gilvano colocou aqui. A gente tem que se inserir nos fóruns, nos espaços de debate. Segundo, a gente tem que pressionar as negociações coletivas. Aqui é a nossa principal ponte para poder fazer essa discussão. E na prática é onde a gente vai fazer ela, não tem outro espaço. Esqueçam que o governo estadual vai chamar, que o governo federal vai chamar. Para vocês terem ideia, tem um Conselho Nacional de Bioeconomia. O Diese faz parte, eu sou suplente no Conselho a nível nacional. Não está o Ministério do Trabalho, pessoal, lá. Quer dizer que você vai discutir bioeconomia, está lá a Receita Federal, está lá um monte de gente, mas não tem o Ministério do Trabalho, por incrível que pareça, porque no entendimento desses grandes pensadores, essa questão da transição justa, ela, claro, deve acontecer no aspecto ambiental, mas essa transição justa ela tem que acontecer também para o trabalho. E esse debate da transição justa não é de agora, ele vem lá desde a Rio 92, se vocês forem buscar, se vocês forem pesquisar, já tinha camaradas do movimento sindical pensando que o debate da transição justa tem que fazer lembrar que existe um trabalhador, que ele precisa ser qualificado, que ele pode perder renda, e ele principalmente é afetado duas vezes, pelo trabalho, pela economia e sociedade. Tá? Então esse debate a gente precisa internalizar. Lembrar vocês que a gente não vive mais uma urgência, uma emergência climática. Até me disseram que isso aqui está errado, né? Porque é o seguinte, uma coisa é tu entrar na porta do hospital e dizer, olha, eu estou passando mal, cara, vai lá, senta aqui, mede a tua pressão. A outra coisa é quando você chega lá desmaiado. Tem que levar o cara já pro respirador, senão ele vai morrer. Então a gente não está mais nessa fase de chegar, medir a pressão, botar uma fitinha aqui laranja. O cara tá com aquela fitinha vermelha aqui, ou seja, vai descer para a UTI. Hoje nós estamos vivendo esse período aqui. Tá? E muita coisa vai acontecer. E não tem mais um ponto de retorno para a questão climática. Não tem mais ponto de retorno. Daqui para frente é se adaptar. Bom, se a gente não acredita nisso, não tem gente que duvida, foi falar do Rio Grande do Sul. Bora ver os alimentos. A produção de alimentos no mundo inteiro está sendo afetada pelo quê? Pelo clima. E vai continuar. Tá certo? Então, nós já não estamos mais numa urgência, nós vivemos já uma emergência climática. O planeta está mais quente, isso aqui é fato, tá? Isso aqui é um pouco do gráfico do que era e como é que está ficando, principalmente, olha o Brasil como é que está aqui, gente. Olha aqui o Brasil como era, a parte do mundo. Então, não é só o planeta que fica mais quente, a gente está falando aqui, pelo menos com dados até da OIT, até 2030, a gente está falando de calor, situações em que o ritmo do trabalho vai ser menor, déficit de trabalho decente. Bom, trabalho decente também envolve um ambiente saudável para você estar nele. Falta de proteção social, aumento do nível de informalidade. Não sei se vocês acompanharam ontem, nesses dias,
O produto interno brasileiro cresceu, o mercado de trabalho avançou, mas o nível de informalidade é gigantesco. A gente vive um descompasso muito grande. Ele é fruto também desse contexto aqui de mudanças climáticas que afeta essa economia, que tenta se equilibrar, mas para ela se equilibrar naquelas bases, como o Giovano colocou, de exploração de recursos, não se sustenta mais. A gente tem que achar caminhos para poder equalizar isso, tem que ter alternativas. A desigualdade entre os países ricos e os grupos sociais ela é gigantesca, e o calor também influencia nisso. E como eu falei para vocês, acima de tudo, trabalhar no período em um ambiente mais quente, é mais custoso e automaticamente também vai demandar mais a saúde do trabalhador. Hoje está nos jornais, pessoal, um material que é até bom vocês darem uma lida. A gente aumentou em torno de 63% em 10 anos a quantidade de trabalhadores afetados ou afastados do trabalho por causa da depressão, né? E essa depressão, ela decorre também desse ambiente insalubre que a gente trabalha. Tem uma coisa chamada eco-ansiedade, acho que eu já comentei aqui com vocês, que é uma coisa que está surgindo, principalmente no Sul, é as pessoas ali atentas, preocupadas com o que vai acontecer com aquela chuva, vai invadir tudo de novo. Então a gente vive tempos diferentes. Existe agora em alguma obrigatória em todas as empresas, né? Exatamente. E aí a gente está falando também de uma transição climática que pode estar afetando aí pelo menos 40% do emprego global. São cerca de 1,2 bilhão de empregos. Eu falei da agricultura, mas a gente tem o turismo, a gente tem a construção, a gente tem aqui milhares de trabalhadores mundo afora que estão sujeitos a esses impactos climáticos. Não é só isso, também os agrotóxicos, tem toda aí uma política de redução de carbono e também de cuidado com o meio ambiente, que se nós não tivermos isso negociado em mente, a gente vai dar cada vez mais passos para trás e fazer com que não só o trabalho em si, mas a saúde da gente cada vez mais se deteriore. E aí, pessoal, é a própria Organização Internacional do Trabalho, né? Esses dados que a gente tem aí são dados fundamentados, dados científicos, então não é nenhuma fake news, como a gente costuma ver circulando por aí. E um detalhe importante, a gente não está falando de extremismos aqui nem paixões, a gente tem que ter um controle, tem que ter serenidade entre aquele que quer derrubar tudo e aquele lado ali que não quer que derrube nada. A gente precisa tentar conviver com essas duas pontas aqui, mas entender que esse debate ele carece de uma conversa serena e responsável, porque a gente está falando de bilhões e bilhões de emprego, economia e sociedade como um todo. E aí os recursos naturais estão em disputa, gente. A verdade é essa, tá certo? Isso aqui já tinha um valor lá atrás, agora passa a ter um valor ainda maior e as atenções do mundo se voltam para o Brasil. Mas não é à toa, né? Por que isso não é à toa? Primeiro que quando a gente olha as fontes de energia do Brasil e compara com o mundo, a gente está falando aqui no Brasil de 83% das nossas fontes de energia o quê? Renováveis. No caso do mundo lá fora, é o inverso, 75% das fontes não renováveis lá são aquelas que geram impactos ambientais fortes. Bom, os caras acabaram com o tiro do que tinha lá fora. Simplesmente avançaram com a sua indústria, progrediram, né, chegaram num ponto que não tem mais retorno e agora o Brasil está sendo olhado de maneira diferente. Bom, a preocupação é para manter essa fonte renovável ou para explorar ela? Aí a gente tem que ter esse critério, esse cuidado de se olhar. Se a gente for olhar a matriz energética do mundo, a grande fora, pessoal, 40% lá fora, a matriz energética é pautada no carvão mineral, altamente poluente. Quando você olha para o Brasil, 65% dele aqui é o quê? Água, nossos rios, é hidráulico, né? Você tem aí as barragens, você tem agora a energia solar, a gente tem o vento. Então o Brasil, ele é uma grande fonte de energia limpa. Bom, energia limpa, que precisa e necessita para dialogar com esse novo modelo econômico pautado na economia verde, na sustentabilidade, no crédito de carbono, você vai precisar em algum momento certificar aquilo que você produz. Então, não é só o capim que o boi está comendo que tem que ser verde, tem que ser de uma área que não é desmatada. Tem que ser a área, o capim, o insumo, o corte da carne até chegar no mercado. Então vai ter que ter o quê disso aí? Um selo. E esse selo, ele, entre todas essas etapas, está faltando fazer uma discussão dele. Qual é a discussão dele? O trabalho que está inserido, o homem que está ali ou a mulher que faz parte desse processo, que também entra nessa precificação para poder carimbar esse selo.
Porque se for ver todas essas etapas e esquecer o trabalho, o que a gente não tem aqui? Trabalho escravo, trabalho infantil, a gente tem aqui conflitos de terra. Então a gente tem que ter um cuidado que, além de nós gerarmos uma matriz energética que hoje dialoga com a questão da bioeconomia, nós vamos estar certificando produtos que escondem aqui o trabalho infantil, a informalidade, o trabalho escravo. Aí a gente precisa refletir sobre isso. Mas como é que a gente vai atacar isso? Negociações coletivas. Quando a gente senta na mesa, quando a gente olha esses caras que vêm para cá atrás de tudo isso, a gente tem que ter a dimensão de que falou em certificação e investimento em alguma coisa, a gente tem que colocar a questão do trabalho em evidência, para que a gente possa fazer a diferença. A gente tem que lembrar também o seguinte, pessoal, o mundo está de olho na Amazônia, né? Então, a Amazônia não é só o Brasil, a gente está falando aqui de 9 países, é 50% do continente sul-americano, são 7 milhões de quilômetros quadrados, mas, notadamente, a maior parcela é brasileira, né? Se a gente for fazer a distribuição entre os países, nada mais nada menos do que 60% da floresta amazônica ela está aqui, é nossa, é do Brasil, né? Então, não é à toa que a COP está aqui. Não é porque é uma articulação. Não. Isso vai acontecer porque os caras têm interesses aqui muito fortes, pô. Se você for olhar os outros países, depois do Brasil, tu tens aqui o Peru, mas ele só tem 13% dessa floresta. Assim como outros países. Então, na prática, todos esses países compartilham-se a responsabilidade pela preservação e uso da Amazônia. Mas cabe ao Brasil o maior impacto que isso possa ter e, logicamente, essa maior participação. Aqui eu queria dividir com vocês em 2 aspectos. Primeiro, o seguinte, vamos olhar essa Amazônia Legal brasileira. A gente está falando aqui de 9 estados que fazem parte dessa Amazônia Legal brasileira, tá? Sem os países. São 29,5 milhões de habitantes, 30 milhões de habitantes aproximadamente. A gente tem aí um território imenso e a gente precisa ter em mente 2 coisas, pessoal, que eu queria dividir com vocês. Primeiro, o seguinte, é uma riqueza que ela gera aproximadamente 922, está em torno de 920 bilhões de reais em relação ao PIB, né? O que esses estados produzem? Nada mais, nada menos do que 922 bilhões. Isso lá em 2021. A gente está falando de números, com certeza, quando tiver mais atualizados, vão ultrapassar, quem sabe, 1 trilhão. Mas, além disso, existem 2 composições nessa Amazônia que a gente tem que ficar de olho. E é aqui que a gente começa a dividir bem como é que os trabalhadores podem se organizar nesse debate. Primeiro, a Amazônia ela tem uma composição ecológica. Tá? Essa composição ecológica é a sua biodiversidade, a sua floresta, os seus recursos hídricos, seus ciclos bioquímicos. Então, que esse aspecto aqui, ecológico, nós, trabalhadores, não temos acúmulo nisso. A gente não tem participação nisso. Quem faz esse debate aqui, pessoal, é a academia. Tá? Quem faz esse debate é a academia. Essa composição ecológica, ela não está sendo discutida agora, ela vem de muitos anos. Ela ganhou interesse agora porque ela vai impactar uma outra composição. É a composição econômica que interessa nesse debate. É isso que o Giovanni falou, que o companheiro Lobato disse. E aí, o que é essa composição econômica da Amazônia? Gente, é o extrativismo que a gente tem, é a agricultura e pecuária, a mineração, as hidrelétricas, claro, turismo. Percebam que aqui é que está o grande viés e o grande debate. E é aqui que está pautado toda a questão econômica. Então, essa discussão aqui, ela ganha sentido agora e ela tem uma relação direta, porque quem opera o extrativismo, a agricultura, a mineração, o hidrelétrico, quem é? Os trabalhadores. Onde é que nós estamos nesse debate? Qual lado que nós estamos? Na composição ecológica ou na composição econômica? Estamos na composição econômica desse processo. E aí, pessoal, a gente tem acúmulo para debater o extrativismo? Temos. A gente tem acúmulo para debater a agricultura e pecuária? Temos. Temos acúmulo para discutir mineração e hidrelétrico? Temos, porque aqui todos nós temos trabalhadores, sindicatos e a sociedade organizada. Então, aqui nessa composição, a gente tem condição de fazer esse debate. Alguém chamou a gente para fazer esse debate? Nem vão chamar. Os caras que tem um know-how nessa questão por conta de... Não interessa nos chamar para fazer esse debate. Nos interessa pauperar
o sistema extrativista, nos interessa chamarem a gente para trabalhar na agricultura, na mineração, na hidrelétrica, no turismo. Não interessa debater a forma desses trabalhos. Essa que é a grande questão. Então, a transição justa, por esse aspecto, ao trabalhador, ela tem que enxergar tudo isso. E aí que é a nossa preocupação. Porque o que acontece? Quando a gente sai dessas duas componentes, você está falando de uma Amazônia que carrega imensos desafios. Esses três aqui, para mim, são comuns a toda a região. Primeiro, nós temos um índice de informalidade gigantesco. O Pará, 60% da mão de obra no Pará é informal. De cada 10 trabalhadores, 6 não tem carteira assinada. É empreendedor, mas não tem CNPJ. É empregador, mas não tem CNPJ. Então, o nível de informalidade na Amazônia é gigantesco. A gente tem baixíssimos níveis de educação e qualificação, sem contar os conflitos e desigualdades que a gente tem. Então, esses três elementos aqui, eles são imensos desafios que nos acompanham de muito tempo no mercado de trabalho, eles são desafios comuns para essa região e a gente tem que pautar isso. Se vai descer investimento, se é crédito de carbono, se é melhoria, a intervenção que tiver, vai ter um debate agora, dia 24 de março, então o senhor está se organizando, que é para a exploração do petróleo, a defesa da pesquisa e depois a exploração. Eu fui perguntar para o Jazz o que eu acho dessa discussão. Eu acho que qualquer discussão que venha a trazer desenvolvimento com responsabilidade, a gente tem que fazer. A gente tem que participar. Só tem um detalhe. A minha maior preocupação nessa questão do debate do petróleo, vamos supor que dê certo, a pesquisa aconteça, nós temos, como a gente internaliza isso? Porque o Rio de Janeiro, ele cresceu, aquela área cresceu pelos royalties do petróleo. E aqui a gente está com buracos e buracos, o nosso royalty entra, mas ele é diferente, ele não afeta, ele não melhora. Tem alguma coisa errada, pô. Aí vai vir o petróleo vai vir, vai descer, vai ter a pesquisa, então a internalização disso a gente tem que fazer esse debate. E essa preocupação, dia 24 quem está puxando isso é a força sindical. Talvez aconteça, não sei se vai ter. Bom, o debate da sustentabilidade ele vai trazer para a gente desafios e oportunidades nessa ótica da transição justa. Tá? Eu insisto muito nisso, pessoal, porque, como eu disse para vocês, não adianta a gente buscar outros pontos para se apoiar a fazer o debate que a gente não vai conseguir porque a gente não tem acúmulo. A gente tem que ser bem honesto nesse ponto. Nesse caso, a transição justa, eu falei para vocês aqui, por exemplo, da reestruturação produtiva dos anos 90, o que foi aquilo? A maximização do lucro, né? A gente teve impactos diretos sobre os trabalhadores, tivemos também transformações produtivas em relação ao meio ambiente. Qual é a diferença? É que, nesse momento, a gente está falando de uma dimensão ambiental que vai olhar as fontes energéticas mais limpas, né? Não é só encerrar algumas atividades, por exemplo, o próprio carvão ou petróleo, não vai acabar do dia para a noite, não é assim que funciona. Você tem que ter uma transição para isso, você tem trabalhadores ali. Né? Você não pode fazer com que essa transição seja abrupta, até porque nem o capital vai deixar que isso aconteça, e muito menos os impactos disso serão pequenos. Agora, cabe lembrar que, no caso da transição justa, os impactos para a gente, principalmente sobre os trabalhadores, eles sempre passam pelo desemprego, pela necessidade de requalificação, dificuldade na aposentadoria, assim como outros impactos que nós temos aqui, assim como também até nas empresas. Mas sobre os trabalhadores, esses impactos são maiores. A gente também tem alguns conceitos em disputa da questão da transição justa, né? Ela vem lá de fora para cá, a gente já faz essa discussão dentro dela com o trabalho decente. Não sei se vocês lembram ou participaram, Giovana, a CONCLAT, o Congresso da Classe Trabalhadora de 2010. A gente já tem lá entre os eixos da promoção do trabalho decente a questão do meio ambiente incorporado. Então a gente já faz esse debate. Só que agora esse debate da transição justa vai ficar mais forte porque esses investimentos que vão vir para cá, eles vão ter que ter esse caráter, essa certificação, esse processo de geração de produtos, esse processo de postos de trabalho. Essa economia verde que a gente está respirando, ela vai em algum momento impactar a gente. E aí, a gente tem contextos diferentes para essa transição justa. O que a gente pensa aqui no norte de transição justa não é a mesma coisa que está lá para o sul. Vou pegar um exemplo para vocês. O sul passou por tudo aquilo, lá, aquela tragédia imensa, porque, primeiro, os caras afrouxaram literalmente a legislação que se tinha em relação à questão da respeitabilidade ali da sua geografia,
né, do seu controle ambiental, eles afrouxaram mesmo, flexibilizaram muito isso. 2, o orçamento público que tinha para poder fazer a defesa por conta das enchentes e tudo mais, ele foi e voltou, ninguém utilizou. Então, não houve preocupação, não houve preparo, ainda houve afrouxamento das questões ambientais. Qual foi o resultado? A chuva veio, a gente assistiu aquela tragédia, e não só lá, mas aqui também na região norte, particularmente o Pará, todos nós estamos sujeitos a isso. Tem 82 municípios aqui no Pará que estão sujeitos a desastres, enchentes, uma série de coisas. Que a universidade já diz há muito tempo, só que agora o pessoal vai prestar um pouco mais de atenção, porque, paralisou a 6ª maior economia do Brasil, pô. Se vocês pegarem na história recente econômica de suporte a estados, não existe na história brasileira um estado que tenha recebido tanto recurso, socorro, como recebeu o Rio Grande do Sul. Aí eu pergunto a vocês, se acontecesse com a gente, vão nos socorrer? A gente vai receber alguma coisa? Olha, pessoal, quando entraram fortemente em Tailândia, naquela oportunidade, a governadora era Ana Júlia, lembro bem, o MINC veio aqui e mandou fechar todas as serrarias. Fecha tudo, tá errado. Só que a base produtiva do município de Tailândia, daquela região, 90% era aquilo. Entrou em caos. E aí, o remédio que veio de lá de fora para cá foi dar cesta básica para a população. Isso não resolve. Não. Cesta básica resolveria o problema do Rio Grande do Sul? Não. Os processos produtivos estão se reorganizando. Será que eles estão se reorganizando do mesmo jeito, diminuindo a emissão de gases, alguma coisa? Eu tenho as minhas dúvidas. Mas o socorro chegou lá. Eu não sei se o socorro chega do mesmo jeito para nós aqui. Então, essas diferenças, elas são gritantes. E a gente tem que estar preparado para elas também. A gente tem algumas experiências internacionais, né? Eu acho que aqui seria bom a gente dar uma pesquisada. O carvão na Espanha, no Canadá, há uma preocupação muito grande com as comunidades lá. Você tem experiências aqui, mundo afora, que já fazem esse debate há muito tempo. Agora, por que eles fazem esse debate lá, pessoal? É porque eles estão preocupados realmente? Não, é porque eles usaram o que tinham de seus recursos. Então, o que sobrou foi, ou a gente dá conta de reorganizar aqui, ou então não vai ter mais jeito, né? As experiências nacionais que a gente tem os mineiros lá do carvão da região sul, vou até passar, Giovana, para você disponibilizar para a turma aqui, tem uma publicação que o Dias ajudou a fazer sobre isso. Tem os eletricitários, petroleiros e pode ter o sindiquímico de Barcarena. Acho que pode e deve ter, só tem potencial para isso aqui, assim como outras categorias aqui da região. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente também tem algumas características, vamos lá, brasileiras. Mas primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, a gente não tem um Programa Nacional de Transição Justa. Eu estou falando isso aqui tudinho para vocês, mas não tem. Não foi feito, não foi pensado, o governo federal ainda está debatendo isso. Não é um ponto comum isso, pessoal. A gente tem poucas iniciativas legislativas e quando tem, geralmente ali no sul, Rio Grande do Sul, é cheio de jabuti, né? Que é aquelas coisas que você coloca só para emperrar. Tem um processo de litigância e de utilização muito grande, uma baixa incorporação nas cadeias produtivas e tecnológicas do conteúdo local. O que é isso aqui? Os caras vêm, descem, trazem toda a tecnologia de fora e não escutam as universidades, não escutam o conhecimento local. Falta financiamento para isso aqui. Eu escuto muito o Fundo Amazônia, vocês escutam também, né? Não sei quanto para o Fundo Amazônia. Eu nunca vi um centavo na prática ser empregado até hoje. Tem 44 milhões que vai entrar agora das multas que caindo para agora Vale. Pois é, para onde vai, como vai? Onde que você colocou conta lá no fui eu. Aí eu tava o secretário, né? Tá discutindo lá. Eu e ele. Mas são 44 milhões que vai para o fundo. Quem vai gestar isso é o governo, ou seja, o momento social não está apartado. E a transição justa, ela gera emprego, pessoal. Ela gera muito emprego lá fora. Aqui ela gera pouco emprego. E ela gera um emprego lá fora com inovação, com tecnologia, com qualificação, com remuneração diferenciada. Então a nossa transição justa brasileira, ela precisa avançar bastante. Né? Como é que os sindicatos podem se organizar com isso? Como é que a gente pode ter uma estratégia sindical para lidar com isso? Primeiro é o seguinte, pessoal, a gente tem que ser o protagonista da discussão, a gente não pode ser o último da fila. O sentimento é mesmo esse que eu vou dizer para vocês. Isso aqui era para estar cheio. Isso aqui era para estar cheio, sabe? Podem ter todas as críticas que quiserem ter em relação aos companheiros do Sintep. Mas o Sintep fez o Rei do Norte,
sentar na mesa e voltar atrás. Isso é histórico. Isso é histórico. O sindicato pode pegar o conteúdo dos jornais, colocar, pendurar lá no sindicato, porque isso é histórico. Lidando com uma grande potência, uma oligarquia política que temos aqui, e os caras conseguiram fazer. Mas por que eles conseguiram? Primeiro que teve solidariedade. Segundo que aproveitaram o momento de pressão exato e um erro crucial do governo do Estado. E olha que aquele bicho não é burro. O governador é um cara sagaz pra caramba, né? Tem que reconhecer isso. Mas o cara mexeu no momento errado, mexeu na hora errada, muita gente dizia, não, isso aqui só vai ficar nos índios e não vai mexer na revogação da lei. Mudou tudo. Agora, por que também? Porque impactou a imagem do Pará lá fora. E aí, pessoal, acabei de dizer isso para os servidores do Estado lá. Pessoal, vamos fazer uma mesa, vamos chamar de volta uma coisa chamada intersindical, vamos pressionar e bora apertar o calo dos caras que é a COP30. Eu duvido se isso não vai ter resultado. Quer incomodar? Aperta a COP30 que tu vai incomodar, né? Então os caras conseguiram um negócio histórico. Eles foram protagonistas no debate e não esperaram a coisa acontecer. Segundo, a gente tem que mobilizar e formar os trabalhadores na base. Tem que lembrar aí, companheiro, os recursos que a gente tem, eles não são infinitos. Uma hora isso aqui vai acabar. Canaã dos Carajás vai receber um investimento de 70 bilhões de reais. 70 bilhões de reais. Semana que vem eu vou lá. Só que a capacidade da mina em relação a Paraupebas, o tempo de exploração dela vai ser metade do que está acontecendo com Paraupebas. Para vocês terem ideia, porque o implemento tecnológico que está entrando lá para retirar o minério é tão forte que vai levar metade do tempo do que Paraupebas vai levar para se esgotar. E aí, esse minério, depois que acabar, vai ficar o quê? Né? A gente está falando também de aliança entre as categorias. Não adianta só os sindicatos discutirem. A gente tem que chamar os companheiros dos outros movimentos sociais. A gente tem que chamar a atenção interna também no exterior. Chamar os povos indígenas. Fazer um grande debate, claro, cada um no seu quadrado, mas para fazer a pressão. Até porque é o seguinte, se a gente não fazer o debate da centralidade do trabalho para fazer a redução das desigualdades, a gente também não ganha armaço. Para que eu quero debater a transição justa e a importância do trabalho? Para diminuir pobreza, para levar desenvolvimento, para gerar renda. Então, a gente precisa internalizar isso daqui. Agora, o mais grave de tudo isso é aqui, ó. A gente só tem 1,5% das negociações coletivas hoje feitas no Brasil que pensam a transição justa. Eu vou mostrar para vocês exemplos de cláusulas aqui. Então, a gente precisa pautar isso nos nossos acordos coletivos. Isso é fundamental. E tenho certeza de uma coisa, isso interessa para as empresas. Interessa para a empresa ela ter no seu balanço social uma prestação de conta que não só pague os trabalhadores com carteira assinada, 13º, férias, respeite a legislação, tem acordo coletivo, mas que ela também dialogue dentro desses acordos a transição justa. Isso para ela é um bônus e isso vai chamar a atenção. Porque lembre dos selos que eu falei para vocês, esses selos vão acontecer e já estão acontecendo na prática. A COP30 vai acontecer no final do ano, tá? Comentei com vocês de manhã, se vocês pegarem o Jornal Liberal de hoje, o Repórter 70 tá lá. A FIEPA foi para o Rio de Janeiro fazer o seu debate e preparar a sua agenda para a COP30. Então a COP30 ela não é só um debate ambiental, ela vai ser um debate ambiental, mas de oportunidades pós-COP30. Tenho certeza disso. E a gente precisa ter nossa agenda. A CUT vai fazer o seu debate, vai fazer os seus seminários regionais, a Força Sindical vai fazer, a UGT também já chamou a gente para fazer os debates, as centrais estão se mobilizando. Mas a minha grande indicação para os trabalhadores e a contribuição técnica do DIEESE é o seguinte, vamos trabalhar fortemente essa agenda. Tá, e o que é essa agenda? É resgatar pautas que a gente já tem de muito tempo. Se tiver um fórum, eu quero fazer parte. Se não tem, vamos criar porque eu quero debater. É os fóruns, os conselhos, pautar isso nos acordos coletivos, pensar essa agenda não como uma agenda do sindicato, mas para além do sindicato, categoria, como é que ele abraça a comunidade. E com isso, setores chaves, que também são geradores de emprego e que podem dialogar com a questão do trabalho decente. É fácil? Não, pô. Fazer luta sindical nunca foi fácil. Está aqui a nossa situação. Pós-reforma do trabalhista, estamos vivos? Estamos, a duras penas. Então, se a gente não manter a cabeça de fora e não tiver uma agenda propositiva, pessoal, a coisa vai passar por nós de novo. E aí eu trouxe alguns exemplos de cláusulas, efetivamente, que já estão acontecendo para mostrar como é que a gente pode pensar isso na prática. Por exemplo,
Na segurança e saúde do trabalhador, tem uma cláusula pensada aqui no caso da CIPA que diz o seguinte: recomenda essas empresas que, na medida das suas possibilidades, procurem promover na CIPA um dia voltado para atividades relativas à prevenção do meio ambiente. Isso aqui foi um acordo firmado entre o Sindicato dos Salários Rurais de Presidente Prudente e uma empresa de bioenergia. Dialoga com a transição justa? Sim. Hein? Os caras abriram um canal de debate lá. Se eles forem um pouco mais espertos, que eu sei que eles estão atentos, eles vão usar essa cláusula aqui e esse grupo para identificar dentro da empresa que pode até descendo lá de novos recursos. E com isso, melhorar, quem sabe, a perspectiva salarial. Aqui, ó. Estudos de impacto. As empresas se comprometem a estudar o impacto das embalagens dos resíduos químicos no meio ambiente, atuando sempre no sentido de diminuir o impacto local. A Convenção Coletiva de Trabalhadores de Trabalho entre Empregadores de Produção de Produtos Químicos e o Sindicato dos Trabalhadores de Química em Pernambuco. Isso aqui é uma cláusula pensada só para a categoria? Não. Isso aqui é uma cláusula com impacto, claro, para a categoria, mas para a sociedade como um todo. E isso aqui interessa a empresa, porque vai estimular dentro dela como é o termo que a gente utiliza? Para engenharia reversa, não é verdade? Bom, é só isso? Não. A gente também tem outras que podem pensar aqui em relação à integridade física, às instalações, o meio ambiente, tudo aquilo que tiver risco grave e iminente que pode suspender a realização dessas atividades. Licença por motivo de força maior, desastres naturais, isso aqui não tinha, gente. Isso aqui é novo. Passava pela cabeça de ninguém que a gente pudesse parar de trabalhar por causa da chuva. Encheu a fábrica um dia, no outro dia volta, mas dias, semanas, meses e quem sabe até um longo período maior, isso aqui hoje está fazendo parte também dos acordos coletivos. Aqui é uma cláusula fechada aqui entre o Banpará e o Sindicato dos Bancários. Ou seja, a gente já tem exemplo aqui na prática, no estado do Pará, do que a gente está fazendo. Ó. A cláusula é do meio ambiente e da transição justa. O banco se obriga a estabelecer mesa de negociação com as entidades sindicais imediatamente em caso de emergência climática e ambiental, a fim de instituir medidas que impactem positivamente a vida dos bancários, terceirizados, clientes e população atingida. Politicamente eu abracei todo mundo. Tá? O Banpará ainda, ciente das urgências climáticas e sociais, que não é só a urgência climática, como eu falei para vocês, ter seus rebatimentos na sociedade como um todo, sem prejuízo das determinações, orientações e recomendações e sugestões definidas pela legislação federal, estadual e municipal, firma o seguinte compromisso. 1. Empreender todos os seus esforços na busca pelo desmatamento zero, com estabelecimento de plano para satisfazer os objetivos do Acordo de Paris, parará. Disponibilizar informações sobre concessão de crédito. Isso é um produto bancário, pô. A sustentabilidade também é um produto bancário, tem crédito para isso. É investimento de forma acessível para a sociedade, especialmente para atividades que contribuam para as políticas de proteção e questão climática e ambiental. 3. Respeitar os requisitos de licenciamento ambiental, observando o seu cumprimento. Pode ser só licenciamento ambiental? Não, a gente pode colocar uma vírgula aqui e também as questões de saúde. Observando seu cumprimento e apresentação devida às licenças ambientais no processo de concessão de crédito ou financiamento para atividade produtiva. Então o cara vai ter um crédito do Banpará, ele tem que estar alinhado com esses ideais aqui. Promover a qualificação permanente do trabalho bancário que assegure o pleno atendimento a requisitos socioambientais demandados para a prestação dos serviços bancários através da promoção de cursos e capacitações. Eis a qualificação aqui, né? Promover a transição justa, dialogando com entidades sindicais, as inovações e transformações dos produtos financeiros motivados por demandas ambientais que impactam o trabalho dos bancários. Se eu pegar isso aqui, eu tiro o bancário e boto o químico. Vai dar a mesma coisa. Entendeu? Então, quando a Hidro da Vida ou as outras forem discutir a transição justa, ela vai obrigatoriamente sentar com a gente para poder fazer esse diálogo, tá? Bom, essa aqui é uma cláusula interessante, mas na verdade elas se adaptam à realidade de cada sindicato. O fato é, a gente tem que pautar isso. O futuro do mercado de trabalho na Amazônia, pessoal, ele tem que se pautar pelo desenvolvimento econômico e a conservação ambiental, mas isso tem que beneficiar as pessoas e, claro, o meio ambiente. Então tem que ter equilíbrio nisso daqui. Políticas públicas que incentivam a sustentabilidade, investimento em tecnologia e inovação, investimento em educação e capacitação profissional, proteção e garantia de direitos,
projeto de empoderamento local comunitário, promoção do trabalho decente. Lembra dos 17 Objetivos do Milênio da ONU? Tem trabalho lá, transição justa lá. Trabalho, meio ambiente, agenda participativa propositiva. Isso aqui, as ESGs e SGs são as certificações, gente. A gente tem que ficar de olho nisso daqui. E claro, integração, fortalecimento e ampliação sindical no território amazônico. A gente não pode aceitar, com todo respeito aos outros estados, que o cara venha lá do sul e sudeste do estado dizer o que é, o que vai ser e como é aqui, pô. Isso é um absurdo, pô. Sabe? Eu não aceito isso do Diese. Na reunião nacional eu disse ao Diese, se vocês forem fazer qualquer debate aqui, vocês vão chamar o Diese do estado do Pará e vão provocar a gente sobre o tema. A mesma coisa com as centrais sindicais. Tive uma reunião com as centrais sindicais. Eu disse, se vocês forem fazer o debate lá, o debate da transição justa para a Amazônia ele tem que ser daqui para lá e não de lá para cá. Pô. O cara não sabe o que acontece aqui. Tá certo? O cara vem aqui, dá uma volta de barco, veste uma camisa da Amazônia, como dizia o Senna antigamente, está tudo resolvido. Não pode ser assim, pô. A gente tem que mudar essa lógica. Então a pergunta que a gente faz é o seguinte, qual é o legado que se desenha para os trabalhadores amazônicos? Qual é o legado que a gente tem? Eu não sei vocês, mas a maneira mais participativa e organizada dos trabalhadores para fazer esse debate, ela passa por aí. Eu me somo às outras iniciativas, mas eu desconheço nesse momento. Eu quero fazer a conversa lá dentro do fórum que vai discutir. Não tem espaço, ninguém chamou e nem vão chamar. Então a gente precisa se organizar, até porque é o seguinte, pessoal, aqui para encerrar, o governo do estado, isso aqui foi dia 28, se eu não me engano, de fevereiro, já jogou suas 13 metas para a COP30. Tá lá. Eu falei para vocês que a FIEPA já fez as suas, falei para vocês que as centrais sindicais estão se organizando, e o governo do estado estabeleceu 13 metas aqui. Eu vou tentar ler aqui. Restauração florestal, integridade na cadeia pecuária, incentivo a serviços ambientais, inovação, pesquisa e novos negócios da bioeconomia, ordenamento territorial sustentável, adaptação climática, desmatamento e queimadas, regulação fundiária e destinação das terras públicas não destinadas, acho que é isso, áreas protegidas, Código Florestal aplicado, planejamento territorial, Amazônia no futuro, porque está meio desfocado aqui, financiamento e governança climática. Eu li cada ponto desse aqui. Não tem nada sobre trabalho. Nada. Não fala nada sobre qualificação. E vejam, cada ponto desse aqui, o trabalho ele é o quê? Transversal. Mas não tem nada. Milhões, bilhões virão para cá. Pós-COP, essa discussão vai continuar porque o governo estabeleceu metas, negociou no ano passado $500 bilhão de crédito de carbono. E aí, gente? Então, pessoal, quando a gente faz esse debate, eu tenho chamado a atenção do pessoal, a gente tem que ficar atento a isso. Então, os sindiquímicos têm que fazer o seu debate, elaborar a sua pauta, colocar isso nos acordos, procurar as entidades, inclusive a prefeitura, como está aqui, os órgãos para poder fazer o diálogo. Se a gente não fizer isso, nós vamos ser engolidos. E aí, o que eu queria era, com palavra final, dizer a vocês é o seguinte, tudo que nós construímos até aqui, eu sempre deixo ser claro quando eu venho aqui, é uma construção coletiva, é uma construção da nossa vivência, da nossa experiência. Poxa, pessoal, essa questão da transição justa, ninguém melhor do que os próprios trabalhadores para dizer onde é que o sapato aperta. E aí, se forem pensar na mudança do cargo, função, qualquer coisa de vocês têm que consultar o sindicato. Só que, para além disso, a gente está falando de uma mudança de base econômica que pode talvez não me afetar hoje no mercado de trabalho, mas com certeza meus filhos, meus netos, bisnetos, as gerações todinhas serão afetadas. E aí, eu que estava no sindicato ou na base, não fiz essa discussão, eu também estou penalizando o futuro desses trabalhadores. Então essa aqui é uma contribuição da gente. Eu espero que vocês possam ter entendido aqui que o principal recado é: vamos fazer o debate ambiental? Vamos, mas vamos nos posicionar. Uma coisa é a pegada ambiental, essa aqui está correta, outra coisa é a transição justa, que nos interessa, que é a participação dos trabalhadores. E vejam, falo muito de trabalhadores, mas até o companheiro aqui que é da prefeitura, os orçamentos públicos terão que ter previsibilidade para tal.
As prefeituras terão que se qualificar para isso. Os orçamentos virão. Vai ser feito de qualquer jeito? Não, porque você vai ter uma nova forma de lidar com isso. Então, o mundo está mudando literalmente. A economia também. E agora, como o mundo está olhando para cá, ele está olhando para a copa da floresta, mas ele não está olhando para quem está debaixo dela. E aí, pessoal? Depois que arrancarem a copa, secar o rio e tirar o minério, só vai sobrar a gente lá embaixo tentando viver com o que sobrou. Ok? É isso, pessoal. Obrigado. A gente fica para debate. Valeu a paciência de vocês aí. Eu achei interessante que você falou sobre a questão do papel do sindicato, né? Que ele é um papel amplo. Porque, assim, como o Gil já está nessa luta sindical há muito tempo, e eu fiquei pensando aqui, quando você estava falando, que realmente a atuação do Sindicato dos Químicos é exatamente essa que você falou, porque muita gente perguntava assim para mim antes, né? Agora já nem tanto, mas antigamente o pessoal me perguntava: mas Elza, o teu esposo não é do Sindicato dos Químicos, da Hidro? Por que ele fica se envolvendo em contaminação ambiental? Por que ele fica lá chamando as comunidades que tem a questão daquele que veio naquele dia aí, Lobato, que vocês fizeram aquela manhã? A feira, né? A feira que trouxe a questão da agricultura familiar, trouxe a questão do artesanato. Então, é importante essa fala para todos que estão aqui, inclusive os próprios sindicalistas que aqui estão, entenderem isso, né? O quanto é importante o papel do sindicalista na sociedade, né? O quanto você pode se inserir e mudar muita coisa, né? Então, você está dentro da fábrica, você pode fazer mudanças lá dentro, né? Se você fizer o seu papel realmente lá dentro, você vai conseguir. E não só lá, né? Você pode promover mudanças fora, né? Porque a questão sindical ela é uma questão social, ela não é só uma questão do trabalhador. Então, eu só queria reforçar isso, né? E a gente vê o quanto o debate é importante, né? Você apresentou dados aqui, né, que para mim foram importantes ouvir, né? A gente tem que pensar na questão dessa COP30, realmente ela está muito, a divulgação é pouca, né? Porque os interesses são diferentes dos nossos, né? E a gente vê o quanto o meio ambiente é importante, né? O quanto as enchentes, as queimadas, elas afetam, né, o nosso planeta, afetam a nossa vida, né? E afetam principalmente o ser humano, né? É isso que eu queria falar. Dá lá para ele. Aqui? Pronto. Muito bom dia a todos. Gostaria de saudar a todos aqui presentes em nome da Secretaria de Meio Ambiente, né, na pessoa do secretário Felipe Passos. Fico muito contente pelo convite. Eu acho que esses espaços de discussão são pertinentes, eles precisam acontecer. E a gente sempre observa que em todos os encontros que a gente tenta promover essa discussão de meio ambiente, de sustentabilidade, a gente sempre tem um público muito pequeno. Então, esse interesse da sociedade civil organizada, dos sindicalistas, para com o meio ambiente e de que forma isso afeta a vida das pessoas é extremamente importante. Então, eu fico muito feliz, né, de poder participar, de tentar participar dessa discussão. O que eu posso trazer, eu entendo que são temáticas e discussões mais amplas, porque não envolve só o governo municipal, né? Envolve toda a questão da própria economia, como ela se apresenta hoje, né? Numa sociedade capitalista que a gente tem. Em todas as esferas, né? Então é um debate complexo e que a gente só vai conseguir avançar nele se a gente estiver realmente debatendo, conversando sobre e aprendendo, né? Sobre tudo que está envolvido. O que a gente consegue trazer hoje, como Secretaria de Meio Ambiente, né, é que existe também a preocupação do município quanto a essa questão da sustentabilidade. E eu posso trazer alguns dados aqui, até para a gente poder discutir, até para apresentar para vocês. Barcarena hoje ele tem o seu inventário de gases de efeito estufa. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas é um documento, inclusive é público, posso até passar para vocês, que a gente consegue enxergar o quanto de gases de efeito estufa o município ele emite, né, e produz. Tem uma relação direta com a questão do
papel de carbono. Isso. E aí, o que é que a gente consegue enxergar nisso? O que é que a gente viu, na verdade, quando a gente produziu esse documento? É que 90% dos gases emitidos aqui pelo município de Barcarena é decorrente da indústria. Somente 10% é do nosso lixo, de qualquer outro tipo de coisa. Por quê? Porque a gente tem uma indústria que gasta muita energia, né? E a energia quando a gente converte isso para tonelada de carbono, a gente tem aí algo exorbitante. Então essa mudança energética, ela é importante porque a gente consegue agora, já que a gente tem um inventário realizado, para o próximo conseguir medir se esse parque industrial em Barcarena está reduzindo a sua emissão de gases. Porque isso é importante não só para o município, pela qualidade de vida e pela contribuição do município nessa mudança climática global, né, nessa emergência climática, mas também para a gente conseguir equalizar e visualizar o quanto que a indústria também está reduzindo ali a sua emissão. Né, porque a gente está falando de mercado, a gente não está pensando que existe ali é uma empresa que é boazinha, ela está mudando a transição energética dela porque ela quer, porque ela gosta do meio ambiente. Não, a gente sabe que existem pressionamentos da sociedade, do mercado, para que isso ocorra, porque a gente está numa situação aí que é um caminho sem volta, né? Aquele ponto de inflexão que a gente vê por aí. Então, esse documento é importante, eu acho que todo mundo devia ler esse documento, é público, né? A gente fez até no evento do ano passado a divulgação desse estudo, posso mandar. Porque a gente consegue enxergar, né, essa dimensão. A gente tem aqui em Barcarena a primeira usina fotovoltaica pública do estado do Pará. Quando a gente vai ali para Barcarena na sede, ela está ali e ela atende 90% das escolas municipais com aquela eletricidade. Então a gente está aí no processo de expansão para que todos os prédios públicos de Barcarena eles possam ser atendidos por essa energia limpa, essa energia que não vai vir mais, né, da rede. Porque querendo ou não, a gente fala de energia limpa, a questão da hidroelétrica, mas ela não é tão limpa assim porque ela inunda uma área, ela gera também gás de efeito estufa, então é importante a gente ter esse olhar crítico. A gente também tem um programa de arborização urbana importante. Acho que quando a gente sai daqui, qualquer canteiro central, qualquer praça, tem árvores que foram plantadas pela Prefeitura de Barcarena. Então, algumas têm aquele cercadinho, outras não têm, mas é muito difícil você encontrar um espaço hoje em Barcarena que não tem arborização urbana. Então, também é uma preocupação. A gente já plantou aí desde o início do Desafio Árvores da Cidade, que inclusive foi promovido pela ONU, mais de 3.400 novas mudas na área urbana para a gente tentar melhorar esse microclima, essa mudança climática. Então, existem iniciativas, a gente precisa melhorar muito ainda, e aí eu conto também com a participação da academia, do sindicato, para propor também ideias para que a gente consiga implementar. Essa discussão é importante. A gente tenta ter esse diálogo também com a sociedade, mas como eu disse no início da minha fala, quando a gente fala de meio ambiente, a gente marca uma reunião para 80 pessoas, se aparecerem 10, é muito. Então, já gostaria de convidá-los para participar do grupo que a gente tem, que são os Amigos do Meio Ambiente. A gente faz reuniões periódicas, tem empresa, tem sociedade civil, e a gente apresenta ali naquele momento quais são as atividades de sustentabilidade que são promovidas por essas entidades. Então, eu acho que esse espaço de discussão é importante. Eu entendo que vai muito além, né, da questão da Secretaria de Meio Ambiente ou do governo municipal, é uma questão mesmo de direitos justos para os trabalhadores por essa mudança, por essa transição, né, energética que vai acontecer, já está acontecendo. E, enfim, o que a Secretaria de Meio Ambiente puder aí ajudar, a gente está aberto à discussão, a diálogo e também à implementação de novas propostas nessa visão ambiental, né, de sustentabilidade. Vocês podem... Pois não, fica à vontade. Vocês têm um recorte do orçamento, vocês está na Secretaria específica. Isso. Mas a Prefeitura tem um orçamento, um recorte específico para questões de desastres ambientais? A gente tem, assim, eu não consigo te dar com certeza, porque isso é uma coisa que está além do... Isso, mas nós temos como a gente participa, Barcarena, inclusive, é o hub de resiliência, né, na Amazônia. A gente tem vários títulos internacionais, inclusive, em relação a isso. Nós temos um estudo para essa questão de desastres. Então, eu entendo que dentro desse estudo já deve ter uma previsão orçamentária para essas mudanças. Por exemplo, existe aquela projeção
né, com o aumento do nível do mar, a gente vai ter algumas áreas inundadas em Barcarena. Então já se pensa também já num planejamento futuro para o que fazer quando essas mudanças acontecerem, porque é uma possibilidade. Então a gente tem esse estudo, que vem com o PLAC, né, que é o nosso plano de ação climática, plano de mitigação e adaptação. Então, Barcarena já tem todos esses documentos em andamento. E isso é importante também porque é muito complicado quando a gente fala em achismo, eu acho aqui... Não, eu acho que é muito legal quando a gente apresenta dados, né? Então, se vocês puderem pesquisar também, tem o barômetro da sustentabilidade do Pará, que é feito pela FAPESP. E aí é um órgão de ciência e tudo mais, de inovação, como a UFPA, etc. E Barcarena é o único município ali do Baixo Tocantins, dos municípios, que aparece verdinho ali para sustentabilidade, como potencial sustentável no mapa. O resto aparece tudo em vermelho. E ela aparece em amarelo quando a gente fala de bem-estar humano. Então, ainda assim, ainda aparece melhor do que todos os outros municípios da região. Tá perfeito? Não tá, a gente precisa melhorar muito. Mas eu acho que já é um caminho, já é um passo da gente conseguir evoluir ainda muito aqui no nosso município. Inaugurando a segunda fase da Alunorte e na época ele era empreiteiro, mas ele depois se tornou prefeito, que eu vi lá, estava enterrando peixe ali onde é o Clube 1, né, que justamente foi o vazamento lá no talude do DRS. Então, a gente sempre teve esse debate, por exemplo, aí a gente foi muito cobrado porque a empresa jogava a categoria contra a gente. E a gente foi até bom porque a gente procurou ir para academia, né? Eu fui para sociologia, o Paiva foi para engenharia ambiental, para se apropriar também mais do debate, né? E para que a gente pudesse também... E o sindicato fez várias ações. E a gente sempre esteve assim, como protagonista desse debate. Seria um sindicato de classe, né? Fazendo o debate ambiental. Viajamos para vários fóruns para falar. Nós participamos do Fórum Carajás da época, o Fórum Carajás era muito forte na época, né, com a presença da Marina Silva. Né? Então, eu acho assim, mas hoje é importante, eu até propus aqui para o companheiro que a gente leva esse debate para dentro do Conselho de Saúde, né, na próxima reunião, não sei, vai ser com a presidente, não sei quem é a presidente hoje. Do Conselho de Meio Ambiente. O Felipe. Isso. Tá? Então, para a gente para ampliar esse debate, porque a gente precisa ser ouvido, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Alunorte, ela tem hoje energia a gás, né? Mas ela não fez isso porque ela é boazinha, porque ela é bonitinha, porque ela está preocupada com o meio ambiente. Porque ela quer startar a CAP 2. Ela quer startar a CAP. E para a CAP sair do papel, é preciso diminuir a emissão de CO2 na atmosfera. Então ela investe numa energia limpa e já está preparando o terreno lá e agora vai brigar com o pessoal lá do MST, que está lá numa parte ocupada, né? Mas não foi assim, não é uma iniciativa porque ela se preocupa com a questão ambiental, mas a questão é mais econômica, entendeu? Fora, os preocupados mesmo somos nós, por exemplo, que a gente fica pensando aqui, o que é que vai ser depois que uma hora vai exaurir a hidro vai acabar o minério, vai acabar, ela vai deixar isso aí, como ficou lá como ficou aqui no sul do Pará, no Pará aqui no Macapá, né? Os caras deixaram até as máquinas ficaram lá, porque não serve mais para nada. Tudo que eles puderam tirar de lá, tiraram. E deixaram o rio contaminado, deixaram os índios adoecidos, entendeu? Então, é importante que a gente se aproprie desse debate, porque a gente precisa se apropriar, né? A gente tem esse debate. E a gente está aqui, ó. Sindicatos foram convidados, mas, né? Mandei uma mensagem para o Renato prefeito, para ver se, manda o pessoal aqui, né, e tal, para a gente discutir, para a gente se apropriar mais desse debate. Então a gente precisa, mas é assim, eu tiro assim como se fosse um tabu, né, como se meio ambiente ela fosse fosse exclusivo da academia. Isso, e como se a academia, se tiver um problema, a academia resolve lá, eles dão um jeito. Né? E a gente vê, por exemplo, quando se tem uma discussão, uma COP no estado do Pará, dentro da Amazônia, né? e o debate é raso, isso é muito preocupante para a gente, enquanto cidadão mesmo, não digo nem liderança sindical, mas como cidadão. Né? Porque depois que passa, qual o legado que vai ficar dessa COP? Né?
que é que vai ficar de bom, o que é que vai beneficiar as gerações futuras, né? Os meus netos, né? Os meus sobrinhos, né? O próprio meu filho que tá também já está agora se inserindo no mercado de trabalho, mas está começando, né? Os nossos filhos, né? Nossos netos aqui. Então, a gente tem que pensar assim. É para isso que esse debate, é a importância desse debate, né? Que a gente pense no futuro daqui, depois que acabar a CAP, acabar os projetos aqui, porque vão exaurir. A Alunorte não é eterna, ela tem uma vida útil. Quando tiver minério lá para a mineração, vai ter a Alunorte aqui. No momento que acabar, acabou a Alunorte. E essa montanha de rejeito que está aí? Tem mais de 40 metros de rejeito, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Não é só uma preocupação do GES, não é para ser uma preocupação dos sindicatos, tem que ser de toda a sociedade, principalmente dos poderes, entendeu? Dos poderes que estão aqui, né? Municipal, estadual, que está... Tem um debate sobre a questão ambiental, mas quem pauta é a Hidro aqui, entendeu? A Hidro ela tem poder econômico, o Estado não quer gastar, ele quer, entendeu? Então tem um debate muito, o sindicato está lá, porque foi um protagonista na época, fomos convidados para participar do comitê do TAC pelo Ministério Público, né? Não foi pelo governo, não foi nem pela prefeitura, nem pela Hidro, mas pelo Ministério Público, porque ele percebeu, né, que a gente não tinha, o nosso debate não era só preservação do emprego, mas preservar também vidas, não só o emprego, mas também a vida do que está em torno daqui. São várias comunidades. Lá em Tupanema, em 2004, 2007, que foi uma das contaminações, onde a solda chegou, não nasce mais nada. Era cheio de hortas, lá tinha nossos alunos lá, a gente foi lá ver, nunca mais nasceu nada, acabou tudo. Então até hoje eles padecem, entendeu? E não teve uma compensação, né, para essas pessoas. O Estado foi compensado, o município foi compensado, né? E as pessoas que estão aí sendo agredidas por todo esse impacto, né? É bom para a gente, para mim, enquanto trabalhador, é importante, mas é importante também que os que moram em torno do projeto sejam também atendidos, né? E sejam também beneficiados por todo esse rio de dinheiro que sai daqui para o exterior. Nos Estados Unidos, quando começou a invasão da estrada de ferro, eles começaram a produzir a estrada de ferro, e já existiam os Apaches, os Avantes, os Caoas, e eles já eram os donos da terra na época. E aí começaram a fazer a estrada de ferro e começou a chegar o capital. E o capital chegava com o poder, aonde ele poderia fazer com que os índios fossem seus subordinados. Começaram a chamar os índios para o seu próprio lado, né? E tinha o poder do governo, que o governo também mandava os soldados, né? E ver o porquê que acontecia as guerras, porque o poder estava entrando no território que era a terra dos índios, se apropriando das terras, né, dos índios. E o que acontecia? Eles começavam a puxar os índios para o seu lado, e aí os índios de etnias diferentes começavam a matar os outros índios, os Apaches, começavam a matar os Avantes, e aí começou uma guerra entre eles. Do mesmo jeito eu trago assim para o nosso lado. Quando o capital chegou aqui no município, eles foram tirando as pessoas que já moravam aqui, os quilombolas, as comunidades tradicionais, e foram tirando dessa nossa região aqui. Eu trabalhei um tempo aqui na ET, que foi construída pelo poder do município, e quem construiu foi o Vilaça. Então aqui nessa região era cheio de fruteiras, tinha muitas fruteiras, e foi nessa época, quando eles foram colocar em preço, eles começaram a tirar, as pessoas pagaram um valor irrisório pelas terras, e tiraram o povo, que era o dono da terra, e foram colocando para CDI, para Laranjal, Barcarena, Tupanema.
e foram dando valor à empresa que veio para tomar conta, desenvolver o município, que foi a Codebar. E a Codebar veio e se apropriou das terras que era para fazer o crescimento do município. E as pessoas que tinham poder foram ficando com a maior parte das terras, foram, de acordo com a aceitação da Codebar, foram ficando com as partes da terra. E foram tirando as pessoas e foi quando introduziram o Albrás. Quando eu cheguei aqui, eu achava que isso aqui não ia crescer muito, né? E hoje está nessa proporção de crescimento. E a gente vê que a segurança não é grande, a educação eles estão querendo acabar. E então, quando o capital chega, ele chega com o poder, do mesmo jeito dentro da empresa. Lá, o Gilvandro comenta como massa de manobra, que nós somos massa de manobra. Lá nós comentamos que a gente é massa de pão. O pessoal comenta assim, tu é massa de pão, amassa, pisa, assa e depois come, né? E depois se transforma em nada. E assim eles comentam que a gente é a massa de pão. E eu acho assim que a divisão do poder e da economia, do capital, é como é bem falado, deveria ter uma parcela. A nossa luta aqui todos os anos para a gente ganhar uma PR, mais ou menos, é uma luta da gente tentar ingressar com comissão de PR, e é uma luta muito grande. E ainda é defendido por uma parte do sindicato, que vai representante, para poder a gente conseguir alguma coisa. E aí quando é dado, aí as pessoas dizem, não, a Hidro deu isso. Ela, como a gente diz, ela não dá. É uma luta buscada, que eu estou te pagando, né, para isso. E a gente vê que a gente não avança nesse crescimento do nosso poder. As pessoas vão para fora para ganhar um pouco melhor do que aqui que a gente ganha. O nosso estado é o estado que paga menos. E a maior concentração de riqueza, talvez, do mundo esteja aqui. E a gente recebe a menor fatia que existe, é a nossa. E hoje, por exemplo, nós temos a Hidro, que é uma grande potência, né, de uma grande empresa. Nós temos a prefeitura, que é quem domina, né, o município na organização. Então deveria ter esse contexto de quando fosse acontecer alguma coisa, a empresa, quando fosse ter uma reunião ou com a prefeitura, ou que tivesse esse contexto entre nós, para a gente ver o que o município precisa, o que o trabalhador precisa. E o meio ambiente hoje, a gente vê que a gente não tem uma grande evolução em meio ambiente para que o município se desenvolva, que nem o rapaz falou aí, quantas mil mudas Mais de 2.400. Que foi feita ano passado, esse ano. A partir de 2022. Pois é. Então, assim, existe uma possibilidade da gente fazer com que tudo mude, porque é muito dinheiro. Tem condições do município ter um centro ambiental de desenvolvimento de plantas medicinais, de tudo, porque tem um valor agregado a isso, tem esse valor para a gente desenvolver o município. Hoje os nossos ribeirinhos, eles têm muita dificuldade também na alimentação, onde antes era mais fácil. Lá fora, na Bahia, nós temos todo dia 20 navios, 15 navios, a gente não sabe o que eles jogam, como é essa fiscalização, quem é que fiscaliza. A Anvisa, ela só chega do lado de fora. Quando o navio encosta, a Anvisa vai e faz a fiscalização. Mas lá fora, quando o navio está fundeado, a gente não sabe de onde ele veio, qual foi a água que ele trouxe, o que ele está jogando na nossa Bahia. Entendeu? Então, a gente deveria ter um ciclo de meio ambiente que tivesse um desenvolvimento, por exemplo.
a empresa com a prefeitura, fizesse um projeto de, por exemplo, vou fazer uma criação de alevinos, todo ano eu vou jogar 20 milhões de peixes no Rio Amazonas. E aí você vai começar a povoar os rios e começar a alimentar as pessoas novamente. Então o nosso crescimento ele é notável e é como a gente diz, como você falou aí, a gente está enxergando a Amazônia de cima. Vamos tirar a copa, vai ficar só as árvores. Depois que tirar as árvores, não vai ficar nada. Então, assim, é bom que a gente tenha essa reflexão, né, para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Gostaria, assim, de ressaltar que temos agora uma onda, né? Temos uma onda de KPIs, que é a inserção das mulheres nesse mercado. Então, como já foi colocado aqui, inclusive na palestra, muito bem colocado, do Everson, do Jazzy, essa questão desse aumento das doenças, né, ocupacionais, da depressão. E eu observo muito isso, inclusive no chão fabril, né, essas mulheres adoecendo por diversos fatores, né, dentre eles, ambiente de trabalho, de certa forma, muitas das vezes abusivo. Então, esse é um ponto também que eu gostaria de colocar, né, vindo mais uma oportunidade, ocorre uma grande explosão, né, e vão ser inseridas muitas mulheres, então eu observo muito isso. E essa relação mais-valia, ela sempre vem sendo apresentada em todas as oportunidades, como interesse de exploração. Então esse é um ponto também que a gente tem que ter como um ponto de atenção e observação no mercado. Os trabalhadores se mobilizam para tal, ou então a gente não vai. Por que vocês entraram na discussão até hoje? E vocês passaram a ser uma referência. O movimento sindical precisa resgatar isso, esse papel de ser a referência para a categoria e fazer a referência para fora. Isso aqui não é só com dinheiro que a gente fala. Dinheiro é importante para fazer mobilização sindical, mas mais do que isso é enxergar nos desafios que a gente tem a oportunidade de fazer o debate para a categoria e para fora. Então, a minha defesa para todo mundo é que a gente utilize o debate da transição justa fazendo e defendendo a pauta sindical, mas ampliando esse diálogo com a sociedade. A sociedade precisa me enxergar fazendo esse debate que o companheiro provocou, o que vocês disseram aqui. Se a gente não fizer isso, companheiro, alguém vai fazer por nós. E pode ter certeza que quem vai fazer por nós não está nem um pouco preocupado, mas nem um pouco preocupado com o que vai acontecer comigo, contigo, com meus filhos, com nossos filhos, com nada. Então, é algo que a gente tem que se mobilizar. É uma pena, realmente, a gente tinha que ter muito mais gente. Do tema meio ambiente, ele é muito caro. Se ainda tem gente que acha que isso é coisa de filme, que não vai acontecer, os próximos anos, infelizmente, vão dizer pra gente que vai acontecer. E aí, tomara que não seja tarde demais, principalmente para o movimento sindical, para a gente fazer esse debate. Mas parabéns a vocês, sindiquinhos, companheiros todos aqui. Tenho no Diese um parceiro para isso. Pautem isso no acordo coletivo de vocês, está aí, exemplos. Parabéns à Prefeitura pelas iniciativas. E vão para cima, pessoal, porque é quem vive aqui somos nós, né? Esperar que os outros façam para a gente não vai acontecer. Mas obrigado, gente, pela troca de informação e experiência. Valeu.